Vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão. Aqui temos a questão 1, temos o sistema linear, e aqui o texto diz: a respeito do sistema linear acima, em que P e Q são números reais, P e Q são números reais, é correto afirmar que... Aqui eu vou lhe dar uma dica. Olha só, fazendo as questões a gente percebe nitidamente que, apesar de nesse caso em particular ser bem óbvio a necessidade do número P igual a 2 e o Q igual a 3, a resposta te ajuda de alguma forma. Eu até tento dar explicações de forma genérica, mas quando a gente pensa em resolver questões de concurso, se a gente não olhar as respostas para ver as opções dadas, a gente corre o risco de perder muito tempo. E tem muitas pequenas contas que às vezes a gente erra e não encontra esses números que são dados como opções, e no fim das contas a gente tenta resolver de forma mais elegante e acaba gastando mais tempo que deveria. Então, uma dica logo de cara: olha a resposta. Olha a resposta, porque tem um indicativo aqui de que o número 2 é relevante para a variável P e o número 3 é relevante para a variável Q. Aqui a gente tem um sistema linear, e para resolver esse sistema linear que tem 3 incógnitas e 3 equações. Então dá para ver que de cara é possível que exista a solução. A gente precisa saber agora, matematicamente, se de fato essa solução vai estar presente ou não. Então, vamos ver aqui. Vou criar logo mais uma página para facilitar a minha vida. Olha, uma coisa que a gente pode fazer uma primeira análise é pensar logo nas aulas de álgebra de solução de sistemas lineares. Pensando especificamente, não quero falar álgebra não, porque no fim das contas a álgebra é mais ampla do que as operações matriciais. A gente viu como solucionar esses sistemas e viu características que o sistema tem que ter. Então, a gente já pode começar aqui escrevendo isso. Para o sistema ter solução... outra coisa relevante, né? Se você chegou aqui nessa aula e não viu a aula teórica, por favor, não faça essa bobagem, né? Algo eu expliquei tão bem. Uma dica maior ainda, pronto. Quando eu tive de fazer isso aqui, obviamente eu não me lembro dessas coisas. Eu gravei há muito tempo as aulas de álgebra que estão aqui disponíveis no canal antes dessa. Álgebra e matrizes, né? E eu imprimi o meu material, o PDF, e lendo por ele, eu achei pessoalmente muito bom. Obviamente foi eu que escrevi, e é sempre mais fácil você entender as suas próprias anotações, por isso que eu sugiro sempre que você as faça, do que as de outra pessoa. Mas eu acho que está escrito de forma compacta e clara o suficiente, ainda mais quando se associa com a aula em vídeo, para que você entenda. Então a ideia de imprimir ou ler no seu tablet, no computador, no celular, também parece ser interessante. A leitura parece ser bem importante nesse caso. Para ter solução, a gente sabe que o posto da matriz A tem que ser igual ao posto da matriz aumentada de A. Daqui a pouco a gente vai tratar do que é A aumentada aqui nesse caso. A gente tem que lembrar também que não tem solução. Aqui, não tem solução se o posto da matriz A e o posto da matriz aumentada de A forem diferentes. É importante também que a gente tenha em mente que, se o posto de A for igual ao número de colunas de A, vou escrever aqui, número de colunas de A, então a solução é única. E a gente tem que lembrar também que, se o posto de A for menor que o número de colunas de A, há infinitas soluções. Infinitas soluções. Como assim infinitas soluções? É porque você tem a liberdade de chutar alguns valores. Falo alguns porque você tem o grau de liberdade, que no caso não foi cobrado aqui, eu não vou ficar me excedendo em quantidade de informação, porque obviamente tem como calcular o grau de liberdade, que a gente já aprendeu na aula teórica também. Então a gente tem que focar nisso, porque isso aqui talvez nos ajude, ou vai nos ajudar, a solucionar essa questão. A primeira coisa que vale a pena de fazer é escrever a matriz A e A aumentada. Olha uma coisa que eu vou dar dica também para você, que é para você especificamente que fez o curso comigo, né? Obviamente que está fazendo o curso comigo.
Quando eu tentei pegar matrizes que tinham outra letra, ele mesmo coloca lá, matriz M, matriz X, matriz sei que lá, e eu não colocava A, eu mesmo me atrapalhava, porque eu me acostumei tanto com essa nomenclatura, e acho que você, que estudou muito, se acostumou também, que independentemente do nome que ele der, vale a pena você colocar ou apelidar com as variáveis que você já está usando no seu estudo. Parece que isso cria algum mecanismo que facilita o nosso entendimento, ou pelo menos a nossa lembrança. A matriz A vai ser o quê? 2, 3, menos 5. Olha aqui os elementos. 1, menos 2, 3. 3, y, menos p. Y o quê? É o que está na frente aqui que vale. E aqui menos p. Vou botar maiúsculo que é mais fácil de eu escrever. Aqui fica claro que o valor 2 tem relevância por um motivo muito simples. Você percebe o seguinte, ó, que se você somar a primeira e a segunda linhas, você obtém a terceira. 1 mais 2, ou 2 mais 1, 3. 3 mais, ou 3 menos 2, 3 mais menos 2, dá 1. 3 menos 5, desculpe, mais 3 dá menos 2. Portanto, P ser igual a 2 faz com que a terceira linha seja linearmente dependente das outras duas. Por isso o número P igual a 2 é tão relevante. Isso é bem fácil de perceber nessa matriz, mas nem sempre é fácil. Então, se aproveite da própria resposta como forma de entender as coisas, de forma mais fácil. Essa é a matriz A. A matriz aumentada de A, que eu vou colocar aqui do lado, ela vai ter também, deixa eu fazer de forma organizada, viu? Cadê aqui? Vou botar aqui amarelo, ó. Ela vai ter também, opa, tô me organizando aqui. Também 1, 2 e que? 1, vou botar um pouquinho mais afastado, 1, 2 e que? Também vou botar maiúsculo para facilitar a minha escrita. Note que essa linha aqui é só para deixar bem claro que aqui é A e aqui é A aumentado. Você não precisaria, inclusive, escrever as duas na hora da prova. Por que motivo? Porque se você escreve o A aumentado e bota esse traçadozinho aqui, ó, você já fica sabendo que aqui é A e tudo é A aumentado. Isso facilita para você escrever menos na hora da prova. O que é que a gente precisa? Fazer essas análises aqui em relação aos postos de número de colunas e assim vai, porque é isso que está sendo cobrado. Ele pergunta exatamente quando tem solução, quando tem infinitas soluções, quando possui uma única, quando não possui, e assim vai. E são essas condições aqui que nos permitem entender isso. Você pode ir seguindo uma a uma, mas você pode testar logo também com P igual a 2, Q igual a 3, para a gente depois ir fazendo análise dessas 5 opções. Vamos tentar fazer isso. Se P igual a 2, olhe, se P for igual a 2, então nós temos duas linhas linearmente independentes. Essas duas linhas serão linearmente independentes e essa terceira será dependente das outras duas. Então, nós sabemos também que uma das formas de identificar o posto é sabendo que o posto é igual à quantidade de linhas linearmente independentes de um sistema. Então, nesse caso específico, se P é igual a 2, então o posto de A é igual a 2. Podemos ir agora para o A aumentado. Vamos supor que P seja igual a 2. Então, nós temos que essas duas semilinhas, vou dizer assim, esse nome não existe, são linearmente independentes, enquanto que essa terceira depende das duas primeiras. Só que agora nós temos um novo elemento, o elemento Q, cuja referência é o valor 3. E está claro que é o valor 3. Por que motivo? Se a soma dessas linhas aqui dá o menos 2, então a soma dessas duas aqui, ó, 1 mais 2, daria exatamente o 3. E, portanto, deixa eu só melhorar aqui a organização. Está um pouquinho menor. Vou botar mais para cá. Portanto, aqui nesse caso, se Q for igual a 3,
Então, nós teremos também somente duas linhas linearmente independentes. Porque se Q for igual a 3, você vai poder somar essa linha mais essa. Se Q for igual a 3 e P igual a 2, né? Não, na verdade tanto faz. P igual a 2 ou não. Seja lá qual... não, exatamente, desculpa. P igual a 2. Se Q igual a 3 e P igual a 2, aí sim... deixa eu só tirar essa marcação de cima. Deixa eu botar melhor aqui, ó. Se Q igual a 3 e P igual a 2, então aí nós temos duas linhas linearmente independentes e o posto da matriz aumentada de A vai ser igual a 2 também, já que somente duas linhas são linearmente independentes. Pronto. Se P for diferente de 2, então a soma dessas duas linhas aqui de cima não vai refletir na de baixo, porque exatamente esse valor estaria diferente. Se Q for diferente de... Deixa eu voltar aqui. Se Q for diferente de 3, então a soma das duas ali de cima não vai refletir naquela de baixo. Então essas duas condições têm que ser satisfeitas para a matriz aumentada de A ter a terceira linha linearmente dependente das outras duas. Ou seja, que a matriz aumentada de A tem apenas duas linhas linearmente independentes. Então vamos subir aqui e fazer análise. Se P é diferente de 2, o sistema não possui solução. Para não possuir solução, os dois postos têm que ser diferentes. Vamos supor que P seja diferente de 2. Se P for diferente de 2, significa dizer que você, quando fizer a soma dessas duas linhas, não vai encontrar a terceira. E, portanto, as três linhas serão linearmente independentes. E, portanto, o posto de A será igual a 3, se P for diferente de 2. Sendo P diferente de 2, o mesmo vai acontecer com a matriz aumentada. Quando você somar as duas primeiras, você não vai encontrar essa terceira linha. Ainda que Q seja igual a 3, o fato de P ser diferente de 2 faz com que você não encontre aqui o menos P ou o menos 2, que seria a soma desses dois valores. E, portanto, o posto da matriz aumentada de A também será igual a 3, porque terá três linhas linearmente independentes. E se o posto das duas matrizes são iguais, então tem solução. Então está errado dizer que não possui solução. Possui sim. Inclusive, neste caso, não possui solução. O resto das análises a gente tem que fazer ainda. Possui solução. Se P é diferente de 2, possui infinitas soluções. Para possuir infinitas soluções, significa dizer que o posto de A tem que ser menor do que o número de colunas de A. Aqui, número de colunas, só para deixar bem claro, que é o número de colunas de A, viu? Número de colunas de A. Aqui só. Eu acho que eu falei na hora que eu escrevi, mas acabei não escrevendo aqui. Número de colunas de A. Possui infinitas soluções. Para possuir infinitas soluções, o posto de A tem que ser menor do que a quantidade de colunas de A. A tem quantas colunas? 1, 2, 3. E o posto de A, quando P é diferente de 2, é igual a 3. Então, nesse caso, foi o que deu. Deu que o posto de A é igual ao número de colunas, que é igual a 3. Então, se o posto de A é igual ao número de colunas, para P diferente de 2, o sistema possui solução única. Ou melhor, possui solução única se Q for igual a 3, né? Mas, obrigatoriamente, você não pode afirmar que ela possui infinitas soluções. Afinal de contas, para possuir infinitas soluções, essa condição aqui já não foi satisfeita. Lembre-se que para verificar tudo, teria que ver ainda o valor de Q. Mas a gente não está focando nisso exatamente nesse momento. Cadê? Isso, não está focando nisso. Está preocupado em responder essa condição específica. Então isso aqui está errado.
Se P igual a 2, então o sistema possui uma única solução. Se P é igual a 2, então o posto de A é igual a 2. E para possuir uma única solução, o posto de A tem que ser igual ao número de colunas de A. Mas sendo igual a 2, o posto de A é igual a 2 e o número de colunas de A é igual a 3. Posto de A, vou botar de azul. Posto de A é igual a 2, se P igual a 2, que é menor do que o número de colunas de A, que é igual a 3. Se isso aqui está acontecendo, então ela possui infinitas soluções e não uma única. Vamos lá. Se P igual a 2, lembrando que quando eu falo que possui infinitas soluções é porque eu estou levando em consideração somente essa condição, mas a gente deveria avaliar ainda se o posto de A é igual ou não ao posto de A aumentado. Mas a gente não precisa avaliar, porque se essa condição não for satisfeita, já está errado. Porque essa condição é a primeira de todas, né? Posto de A ser igual a aumentada de A. E para isso aqui ocorrer ou não, ainda teria que avaliar o valor de Q. Mas obrigatoriamente, ao avaliar isso aqui, a gente já sabe que não tem como ter, mesmo que essa condição seja satisfeita, uma única solução. Teria obrigatoriamente infinitas, mesmo que essa condição do posto de A ser igual ao posto da matriz aumentada de A fosse satisfeita. Vamos lá. P igual a 2 e Q diferente de 3 não possui solução. Se P é igual a 2, então o posto de A é igual a 2. Se P é igual a 2, o posto de A é igual a 2. E ele está falando que não possui solução, não é? Se Q é diferente de 3, se Q é diferente de 3, então você não consegue escrever essas duas primeiras linhas de tal forma que ela resulte na terceira. E, portanto, essa terceira linha vai ser linearmente independente e, sendo que, portanto, diferente de 3, o posto da matriz aumentada de A não será 2, será 3, porque as três linhas serão linearmente independentes. Então, o posto da matriz aumentada de A será igual a 3. Portanto, eles são diferentes. Essa condição não foi satisfeita e essa condição é exatamente a condição para que não tenha solução. E, portanto, já encontramos aqui a nossa resposta. Vamos seguir adiante com o nosso estudo. Se P é igual a 2 e Q igual a 3, é a condição primeira que a gente colocou. Lembre-se da dica, né? Use esses valores, coloque eles, faça análise diretamente deles, porque aí você já tira alguma conclusão em relação a quando os valores ocorrem ou quando eles não ocorrem também. Se P igual a 2 e Q igual a 3. Se P igual a 2 e Q igual a 3, então o posto de A é igual ao posto de A aumentado. Os dois postos eram igual a 2. Foi a primeira análise que a gente fez colocando os valores. E ele fala que não possui solução. E sim, possui solução. Obviamente que nesse caso, como o posto de A é menor do que a quantidade de colunas de A, então ele possui solução, mas possui infinitas. Mas não interessa, ele falou que não possui. E isso é mentira. Então, isso aqui é mentira. E a única questão correta é, de fato, a questão, o item, melhor dizendo, item D de dado. Vamos seguir então adiante.